At what point can the Truss government restore confidence here, given the fact that, as we heard, Prime Minister Truss is not backing down here on her economic policies? I'd say they have a 10 or 12-day window, thanks to the Bank of England, who have stepped in and stabilised things and shored up the pound. But that intervention is not going to go on indefinitely, and therefore I think the markets, the British public, just about everyone internationally will be looking to Prime Minister Truss and the Chancellor Kwasi Kwarteng to walk back from the financial package, the fiscal package that they introduced the other Friday. I mean, it was a self-inflicted fiscal fiasco, as we've seen since. It's a product, in my view, of very shallow, careless, Trumpian thinking. Can we trust Truss? No Terraço Cast de número 343. A abertura é Peter Mandelson, que é ex-secretário de Estado do Reino Unido, conversando na Bloomberg sobre os planos de Liz Truss. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou pela primeira vez acima dos 106 mil pontos. Somos responsáveis, caímos em conto do vigário e não fizemos sem fazer o que o resto do mundo já fez. Carry out the peaceful transfer of power as we have for more than 2 centuries. Do mundo relevante da economia, política e assuntos afins, diretamente para os seus ouvidos. Este é o Terraço Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente da tarde de 11 de outubro de 2022, uma terça-feira, em São Paulo, para mais um episódio do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Neste 343, voltamos a este trio que é, como vocês já sabem, o mais amado do Brasil. Vamos a elas! E aí, Raquel, tudo bem? Alô, alô, terraceiros e terraceiras! Aqui quem fala é Raquel, a mulher do tempo. Eu estou de volta, com a previsão do tempo de que aqui nas terras paulistanas seguirá frio. Seguirá esse tempo meio chuvoso, meio maluco, meio frio, meio calor, meio aquela fama que tem Londres, mas na verdade não é, né? Eu estou aqui de volta, depois da minha semaninha, das minhas 2 semaninhas aqui ausente, onde eu estava no lugar, na Terra do Sol, gente. Mentira, não fez só sol, também choveu, é uma terra de um tempo bem maluco, mas muito quente, tá? E quando faz sol de verdade. Lá no meio do nada, lá nas Maldivas, que eu confesso que depois de comprar a passagem, eu me vi procurando no mapa onde raios ficavam as Maldivas, que eu já sabia que era muito bonito, que tinha ali, que tinha águas transparentes, que era tudo maravilhoso, que o surf era show de bola, porém, não tinha muita noção de onde exatamente ficava no mapa. Depois de olhar, eu identifiquei que fica ali entre a África e a pontinha ali, do continente asiático ali na Índia. Então, é um conjunto de ilhas meio que no meio do nada. É bastante longe, do Brasil. E aí, por isso que essa mulher do tempo que vos fala ficou um pouco até meio confusa com o fuso horário. Então, me perdoem se eu falar alguma coisa que não faz muito sentido, porque eu ainda estou balançando do barco e meio perdida no fuso horário. Pra quem estava com saudade, ela está de volta. E como vocês viram, esteve fora por um motivo magnífico. E aí, Renata, tudo certo? Oi, Caio e amigos do podcast do Terraço, tudo bem com vocês? Aqui é a Renata, trazendo como sempre o boletim internacional. Essa semana eu tô falando da Europa, eu tô aqui na Itália, em Milão, e o Caio pediu para eu comentar um pouco com vocês sobre essa nova escalada de violência na guerra Rússia contra a Ucrânia. E também ela, Fernanda Mello. Fala, Fernanda, tudo bem? Oi, pessoal, como estão vocês? Mais uma semaninha. Maravilha, vamos então ao 343. Raquel, Liz Truss chegou há poucas semanas e já verificamos a perda nos mercados do Reino Unido de cerca de 300 bilhões de libras. O que é que está acontecendo?
Bom, pois bem, né? Então chega de falar aqui dos territórios maldivenses e vamos falar de um outro tema do cenário internacional que não é a previsão do tempo. E sim, na verdade pode até ser uma previsão do tempo, uma previsão de um tempo um pouco nebuloso lá para o Reino Unido, tá? Lá para minha terrinha querida, a terrinha, né, do rei agora, né? A terrinha de Londres, que está uma verdadeira bagunça, gente. Pois é, quando a gente começa a falar os dados da economia britânica, até parece que a gente tá falando de um país emergente, né? Inflação batendo aí 9,9% no acumulado em 12 meses até agosto. O Banco Central, né, prevendo que a inflação atinja 14% no ano que vem. Um déficit fiscal crescente, né? Um problema grande de déficit nas contas externas e uma moeda que caiu pro pior, né? Que, enfim, teve a pior queda aí desde... a pior queda histórica, né? É o menor patamar em 37 anos em relação ao dólar. E aí, no meio disso tudo, um pacote fiscal extraordinariamente grande e uma crise de confiança na moeda e na economia como um todo. Se eu te falasse isso, né, do zero, com certeza você não ia achar que eu estava falando do Reino Unido, e sim de algum país emergente, do Brasil, da Argentina, do México, da Colômbia, enfim. Algum país aí que não fosse uma das maiores economias do mundo, né, uma economia, enfim, uma potência histórica aí, né. Mas pra quem não sabe, também o Reino Unido perdeu aí o lugar, ele não está mais no top 5, né, perdeu o lugar pra Índia, né, de maiores economias do mundo, e hoje é a 6ª maior economia do mundo. Então não está aí mais no top 5, né, do hit parade das economias do mundo. E por que isso está acontecendo, gente? Como tudo em economia, a gente pode voltar nesse porquê, né, bastante, né? Só que não precisamos voltar tanto, né? É só a gente dizer que, eu acho que, na minha opinião, a maré começou a virar ali no Brexit. Naquela novela, né, pra quem é já um assíduo ouvinte aqui do nosso podcast, sabe que além da novela O Brasil e o Fiscal, tinha uma outra novela bastante preferida minha aqui do Terraço Cash, né? Que era a novela do Brexit, que se arrastou por mais de 2 anos, né? E basicamente concluiu, mas não concluiu, porque ainda tem algumas pontas soltas, né, nessa negociação da saída do Reino Unido da União Europeia. E a maré econômica começou a virar daí, né? Porque no momento, né, antes da votação, havia já diversos estudos que mostravam, inclusive de órgãos, né, de instituições ali da administração pública. Então a gente tinha do Bank of England, a gente tinha do próprio Treasury, né, que enfim, são o Banco Central e o Ministério da Economia, respectivamente, se a gente comparar aqui com o Brasil, dizendo que, enfim, as perspectivas para uma saída da União Europeia, do mercado comum europeu, eram muito negativas, que a economia ia encolher, que a economia britânica ia sofrer, que eles iam sofrer com menor exportação, com importações mais caras, que isso ia ter um impacto na Libra, certamente, etc. Mas, mesmo assim, o voto venceu, para surpresa de muitos. E aí começou uma turbulência, tanto econômica quanto política. Então, a gente teve mudança de primeiro-ministro diversas vezes. Então, quando foi aprovado o Brexit, teve uma mudança. Aí, depois teve uma outra mudança. Então, a gente teve, assim, 4 primeiros ministros, né, nos últimos, deixa eu ver aqui, nos últimos quantos anos, né? 3 primeiros ministros e 4 ministros da Fazenda em 6 anos, né? Então até parece que a gente tá falando, né, de um país emergente. E, enfim, começou essa turbulência, né? Então, mudou de primeiro-ministro para entregar o Brexit. Aí, novamente, depois da negociação, mudou novamente. E aí, o último primeiro-ministro, que foi o Boris Johnson, ele perdeu bastante apoio, tanto, né, com a gestão da pandemia, ele se enfraqueceu, mas ele continuou a se enfraquecer por conta, principalmente, aí, de alegações de má conduta, né, no seu governo, na sua administração. Então, primeiro teve ali, né, rumores, enfim, né, confirmados de que ele estava ali dando festas, né, no período da pandemia, convidando um monte de gente, então quebrando aquilo que ele pedia para a população, de isolamento. Aí depois tiveram ministros do seu gabinete ali com alegações de assédio moral, assédio sexual, enfim, bastante polêmico, né, com bastante turbulência política. Isso se juntou à maré, a virada da maré econômica, né. Então, para se ter uma ideia, o Office for Budget Responsibility, né, que é como se fosse a nossa IFE aqui no Brasil, né, a nossa instituição fiscal independente, eles calcularam que a saída do Reino Unido da União Europeia deve reduzir o potencial de crescimento do PIB britânico em 4% no longo prazo. Um impacto maior do que o estimado para a pandemia da Covid-19. Então, assim, a economia britânica vai sofrer mais por conta do Brexit do que por conta dos impactos da Covid. Mas não é do Brexit especificamente que eu tô falando. Tô dizendo que a maré começou a virar
né, nesse momento. Aí veio a pandemia. Bom, na pandemia a economia britânica foi a economia do G7 que mais sofreu, então ela caiu aí 9,3%, mas logo depois da pandemia, assim como vários outros países, ela recuperou, né, cresceu 7,4%. Tava indo bem até, depois de uma certa bagunça na gestão da pandemia, o Reino Unido começou a se acertar, teve ali vacinas desenvolvidas, né, por farmacêuticas britânicas, a vacina caminhou bem, a economia começou a voltar, só que aí veio a eclosão da guerra entre Rússia e Ucrânia, que eu já falei aqui diversas vezes, né, cujos principais impactos ali nos países europeus foram a inflação elevada, que isso foi um impacto no mundo inteiro, mas ao mesmo tempo, né, a crise de confiança que acabou impactando todos os países. Então, apesar deles saírem do mercado como o europeu e perder com exportações, com importações mais caras, né, com a redução do comércio, eles também foram, né, apesar disso, eles não conseguiram sair ali, eles não mudaram de região, né, eles não saíram daquela região, então continuaram sendo impactados pela incerteza gerada por uma guerra logo ali, né, logo ali nas fronteiras de baixo, né, muito próximo das fronteiras britânicas. E aí, olhando para as consequências disso, então, além desse impacto nos índices de confiança, etc., a gente teve um grande impacto na inflação. E como eu também falei aqui, os países europeus são muito dependentes principalmente, então, além da inflação que impactou o mundo inteiro, de alimentos, né, de petróleo, do nível ali da gasolina, de commodities energéticas, a gente teve o gás natural. O gás natural subiu ainda mais de preço, porque além de ter a Rússia como principal produtor global, é a principal, né, de longe, fornecedora de gás natural para a Europa e para a região da Europa, e aí eu conto também, né, o Reino Unido. E o gás natural é muito utilizado, né, na matriz energética dos países europeus, e o Reino Unido não é uma exceção, tá? Para se ter uma ideia, o gás natural responde por 29% do total da matriz energética do país. A média global aí é de 23%. E assim, apesar de não ser tão maior do que a média global, quando a gente olha, 78% das famílias britânicas usam o gás como a principal fonte de aquecimento das suas casas. Então, por que eu tô falando tudo de gás natural? Porque imagina o impacto desse aumento de gás natural que subiu mais de 100% no último ano, né, no acumulado do último ano, na inflação do Reino Unido, né? Então foi muito grande. Então quando a gente olha a inflação, né, de uma economia que já vinha cambaleando ali por conta do Brexit, depois da pandemia, depois da guerra, a inflação bateu ali em 9,9% no acumulado em 12 meses até agosto, e as projeções, né, do Banco da Inglaterra são de que no ano que vem ela atinja 14%. Então assim, é uma taxa de inflação muito alta para uma economia que não está acostumada com taxas de inflação alta, e a gente começou a ver turbulência, o que a gente chama de social unrest, né? Turbulências também sociais associadas a isso, né? Então a gente viu, começou a ver greves, né? Greves de metroviários, greves de funcionários do aeroporto, greve para todo lado, principalmente de funcionários públicos, né? Pedindo aumento. Para você ter uma ideia, os salários dos funcionários públicos britânicos estão congelados aí há não sei quantos anos, né? Imagino que há mais de 10 anos, pelo menos, era o que eu sabia ali quando eu estava parte do governo, e o meu salário estava congelado há bastante tempo, né? Então, por quê? Porque a inflação é muito baixa, né? Então eles não tinham aumento real, mas a inflação crescia muito pouco, então tava todo mundo meio que ali, né? Beleza, a gente não ganha mais, mas a gente também não perde poder de compra. Com a inflação batendo em 10%, isso começou a bater bastante rápido no bolso dos consumidores e das famílias britânicas. No meio disso tudo, a gente teve ali, como eu falei, a questão da crise política. O Boris Johnson saiu e ele foi substituído pela Liz Truss, a nova primeira-ministra. Acontece que, gente, a ideia da Liz Truss, né? As ideias da Liz Truss não foram assim, vamos dizer, as melhores, né? Ao entrar nessa crise. Então, só se falava, né, quando ela foi ali escolhida pelo Partido Conservador, eleita pelos membros do Partido Conservador, como a líder do partido e, consequentemente, a primeira-ministra, só se falava nessa crise energética de gás natural e de eletricidade, né, das contas de luz das famílias, das contas de energia das famílias, como é que isso ia acontecer, né, o que o governo ia fazer. E aí, uma das primeiras ideias maravilhosas foi o congelamento, né, dessas tarifas. Então, a tarifa ali britânica tem um limite, né, tem um threshold, que ele é ajustado de tempos em tempos, né? Acho que é trimestre a trimestre, ou semestre a semestre, mas enfim. O primeiro comprometimento da primeira-ministra, né, da Liz Truss, foi então congelar. A gente sabe que o congelamento de preços não é uma boa ideia, porque somos exímios desses, né, dos impactos disso, que vai de desabastecimento até inflação ainda muito maior, depois que você é obrigado a descongelar, e além de toda a incerteza que isso gera para o próprio mercado, para geradoras, para distribuidoras, né? Quem que ia pagar essa conta?
Mas, além disso, além desse congelamento, a Liz Truss e o seu ministro, né, do Chancellor, que é um ministro ali da economia, anunciaram um pacote total que somaria 150 bilhões de libras. Então, além desse congelamento de preços, que teria um custo enorme, eles também anunciaram cortes de impostos. Então, a ideia é fazer uma política fiscal extremamente expansionista, não só pelo aumento de gastos, mas pelo, né, via subsídios ali, de todas as contas de energia, etc., mas também de cortes de impostos. Então, a ideia é, as empresas vão gastar menos, as pessoas vão gastar menos com impostos, com contas de luz, etc., a gente subsidia tudo, né, porque assim a economia vai crescer. E a gente sabe, né, para onde leva esse tipo de receita, né, para crises fiscais, inflação ainda mais alta, né, um verdadeiro tiro que sai pela culatra. E não é só a gente aqui que sabe no Brasil, tá? O mercado todo sabe disso, os investidores sabem disso, todo mundo sabe disso. Então, o que aconteceu é que depois do anúncio desse pacote, nada mais, nada menos do que 300 bilhões de libras, né, foram completamente dizimados do mercado britânico. Isso em termos de, né, valor combinado aí de mercados de tanto acionário quanto de títulos, porque basicamente o que aconteceu foi depois que eles anunciaram isso, não tem almoço grátis, todo mundo sabe disso, então esses 150 bilhões de libras teriam que vir de algum lugar, ou mais endividamento num país que já está extremamente endividado, ou uma desvalorização cambial, ou mais impostos, né, o que claramente não fazia sentido aí, porque eles tinham acabado de cortar os impostos, né? Ou seja, não existe almoço grátis, o mercado sabe disso, então começou a precificar. A moeda despencou para esse menor patamar aí em 37 anos, praticamente chegou ao 1 para 1, né? Com o dólar, aí depois já retomou um pouco. Um dos motivos foi porque o Bank of England, né, o Banco Central Britânico, entrou com um pacote de emergência, né, comprando ativos, o que é uma loucura, né? Porque, enfim, eles estão tentando controlar uma inflação galopante. Então, parece coisa de mercado emergente, né? E aí, o que acontece é que depois de algumas semanas aí, a equipe da Liz Truss voltou atrás em uma parte do plano fiscal, né? Que era diminuir o imposto cobrado daqueles que ganham mais do que 150 mil pounds por ano, né? De que tenham renda anual maior que isso. Eles voltaram atrás nessa parte, mas não voltaram atrás do congelamento, não voltaram atrás em vários outros cortes de impostos que estavam ali nesse pacote, que eles chamaram de mini budget. Aí você pergunta, mas calma, o Congresso não tem que aprovar? O Parlamento não tem que aprovar? Não necessariamente, tá? O budget, ele é enviado, é um processo todo meio maluco ali, é bem complexo, mas ele é enviado pelo governo, e aí tem toda uma discussão no Parlamento, mas não tem tanto que o Parlamento possa fazer, principalmente sobre, né, cortes de impostos ali, e mudanças tributárias dentro do budget, porque é um orçamento base zero, né? O governo apresenta, o Congresso aprova e assim toca-se a vida. Então, por isso que a reação foi tão grande, né? Então, saiu 300 bilhões, além dessa expectativa de que o pacote pudesse trazer isso, e a intervenção do Banco Central, até as agências de rating baixaram, né, a nota de crédito. Então, a Fitch, por exemplo, reduziu o outlook de crédito do Reino Unido de estável para negativo. Então, assim, parece história de mercado emergente. Então é isso, é o que esperar daqui pra frente, né? A Libra já recuperou um pouco, né? Principalmente depois que a Liz Truss voltou um pouco atrás no pacote, mas é bastante, assim, não tem como a gente deixar de esperar essa turbulência, que essa turbulência deva continuar. Então a Liz Truss, nos seus primeiros meses aí, seus primeiros dias de liderança, acabou, né, virando a economia britânica do avesso, né? A parte boa, entre aspas, é que de flexibilidade ali é que ela pode cair, né? O parlamento pode organizar ali um voto de desconfiança e tirar ela do poder e aí ser eleito um outro representante do Partido Conservador, mas por enquanto ela ainda se sustenta, mas se sustenta com, né, não tão fácil, porque até seus colegas ali do Partido Conservador foram contra parte desse pacote, justamente porque ele vai 100% contra noções, né, de austeridade fiscal e de contas públicas equilibradas. Então é isso, gente, é isso que está acontecendo no Reino Unido, eles estão subindo juros, daí você me pergunta, mas e o Banco Central, ele não está subindo juros? Ele está, mas ele está fazendo isso um pouco mais devagar do que os outros países desenvolvidos, tá? Ele ficou para trás, ele começou antes, mas ele ficou para trás, e um dos motivos pelos quais a Liz Truss voltou atrás foi porque as hipotecas começaram a subir, o preço das hipotecas, né, a taxa começou a subir muito, mas o que as hipotecas têm a ver com a história? Tem a ver porque com toda essa incerteza
incerteza fiscal, as taxas de juros de longo prazo britânicas começaram a subir, e a gente sabe que hipotecas e vários outros empréstimos, financiamentos de longo prazo, são baseados nas taxas de longo prazo e não de curto, né? Então as taxas de longo prazo subiram, né, dos títulos das guilds, que eles chamam, que são como as treasuries americanas de 10 anos, como os nossos títulos aqui, começaram a subir. E todas as outras taxas de juros de longo prazo da economia também subiram, inclusive as das hipotecas. E isso já é visível, né? As hipotecas no Reino Unido costumam ser reajustadas, né, a cada 4 ou 5 anos. Então se sabe que quem tá pegando uma hipoteca agora tá vendo os juros bem altos. Então é isso, pessoal, não tá feliz, não tá satisfeito. Vamos ver o que a nossa ex-ministra do queijo, né, tem a fazer sobre a economia. O queijo, pra quem perdeu, tá, gente? É só colocar Liz Truss Cheese no Google que você vai achar um vídeo muito divertido dela explicando por que é um absurdo os britânicos importarem queijo. Agora eles não devem estar muito mais importando, porque deve estar mais caro, né, dado a desvalorização da Libra e a saída do Reino Unido da União Europeia, que colocou provavelmente bastante impostozinho sobre essa importação de queijos. Logo que a Liz Truss foi anunciada como Prime Minister do Reino Unido, comentamos aqui, inclusive coincidiu com o episódio em que relatamos o falecimento de Elizabeth II. Não são tempos fáceis para a economia que passou por tanto tempo dominando o cenário econômico global e, em momentos como esse, mais do que medidas desesperadas, é preciso que seja colocada a bola no chão e os caminhos objetivos de resolução sejam apontados de maneira bastante transparente com a população e com o parlamento. No Brasil, costumamos ser mais resilientes a crises porque elas passam por aqui com mais frequência e também porque nossa lembrança de momentos como inflação alta e contas públicas em frangalhos são muito presentes para nós. Não passamos uma década inteira sequer sem passar por uma das coisas ou até mesmo as duas ao mesmo tempo. Mas o que é complicado em países desenvolvidos é que os tempos de estabilidade em diversos itens macroeconômicos são tão longos que não há memória sobre situações do tipo. E quando não há memória, é justamente quando as ideias mais heterodoxas, para não dizer simplesmente testadas e fracassadas diversas vezes, começam a aparecer. Pode parecer muito cedo e até um tanto desonesto afirmar algo como é responsabilidade da Liz Truss tudo isso que está acontecendo no Reino Unido agora. Mas no fim do dia, ela fica no alvo porque a bola está na quadra dela. Como será que a terra da rainha, do rei, foi a força do hábito. Como será que a terra do rei sairá dessa situação? De uma coisa já sabemos desde já. Sem transparência, objetividade e medidas de efeito concreto, dificilmente essa situação balançada dos tempos atuais passará na velocidade que os britânicos gostariam. E como já comentamos em outros episódios, se a inflação grudar nos preços, ou seja, gerar gatilhos salariais e entrar num ciclo de aumenta o preço, aumenta o salário, aumenta o preço, aumenta o salário e assim vai, a coisa fica muito mais complicada do que se gostaria. Já passamos por isso algumas vezes e razoavelmente sabemos como lidar. Mas como bem levantamos no título do podcast, vale confiar na Liz Truss para tocar as medidas necessárias para impedir que a coisa fique ainda pior por lá? Quer encontrar o Terraço por aí? Só olhar a nossa Linktree. Lá estão nossos endereços oficiais. No YouTube, no Facebook, no LinkedIn, no WhatsApp, no Telegram, no Instagram, no Twitter, no TikTok e no Hello. Não deixe também de seguir a equipe que participa aqui deste glorioso podcast nas redes sociais. Renata, traga para nós o Boletim Internacional. O que a gente viu na semana passada, né, como, digamos assim, presente de aniversário para o Putin, que fez 70 anos no dia 6, foi destruída a ponte que liga a Rússia à Península da Crimeia. É a maior ponte da Europa, tem quase 20 quilômetros de extensão e essa ponte foi bombardeada, né? Ela já foi parcialmente reaberta essa semana, é uma ponte que é muito importante para a Rússia na guerra, porque ali fica no sul, né? Essa ponte fica no sul, na ligação da Rússia com a Crimeia, e a Rússia tem levado equipamento militar por essa ponte para poder combater ali no sul da Ucrânia. Como resposta a essa destruição dessa ponte,
justamente ontem, né, a gente tá gravando o podcast essa semana um pouco antes, na terça-feira, então ontem na segunda-feira a Rússia teve uma nova ofensiva sobre a Ucrânia, pelo menos 12 cidades foram atacadas por mísseis. A Ucrânia disse que foram 83 mísseis que foram jogados sobre várias cidades da Ucrânia, inclusive cidades do oeste, né, como Lviv, que tinha ficado de fora, digamos assim, grande parte, né, fora dos principais ataques. Mesmo a capital Kiev já fazia várias semanas que também não sofria ataque e foi atacada na segunda-feira. E aí atacaram uma ponte turística, atacaram um playground. A Ucrânia disse que os principais alvos dos ataques foram plantas de infraestrutura, né, que servia a energia elétrica, água e gás para as cidades ucranianas, mas também vários alvos civis foram atingidos na manhã, na Europa, né, na manhã de segunda-feira. E aí é difícil a gente prever, né, da onde vai dar essa escalada de violência. O principal medo, né, principalmente do oeste, mas do mundo inteiro, é com relação às plantas nucleares, né, a gente ainda difícil dizer o que pode ser feito, se vão atingir essas plantas nucleares e o que pode acontecer nessa escalada de violência, mas essa, obviamente, é a maior preocupação. O que a gente já tem da guerra até agora, né, os números são péssimos, horríveis, né, a gente já teve quase 30 mil mortes desde que começou essa invasão na Ucrânia, mais de 14 milhões de pessoas refugiadas, né, que tiveram que mudar de lugar, mais de 140 mil prédios que já foram destruídos, e a estimativa aí de danos materiais, de destruição de propriedade, já passa de 350 bilhões de dólares. E aí a gente também, né, já comentou várias vezes com vocês todas essas consequências que a gente tem para o mundo inteiro em termos de inflação, de preço de gás, de combustível, de falta, né, de aumento de preço de alimentos, por causa que tanto a Rússia quanto a Crimeia são grandes produtores de grãos e também de fertilizantes. Então a gente não sabe ainda, né, não tem como prever o que essa escalada de violência vai significar em termos da guerra. Os países continuam aí, né, várias frentes de batalha, e a gente tem que continuar acompanhando para ver onde isso vai dar. Como se já não estivesse complicada o suficiente a questão para a Europa, temos a continuidade do conflito na Ucrânia como sendo um fator que, com elevadas chances, adicionará pressão ao cenário internacional no próximo ano. É realmente complexo de prever o tamanho da escalada de violência e as maiores consequências possíveis, mas de uma coisa já sabemos com certa clareza: os danos já são muito mais presentes do que se imaginava a princípio. Uma grande e relevante mudança da matriz energética por parte da Europa poderia encaminhar soluções mais permanentes a isso. Afinal de contas, a Rússia vive do que recebe com a venda de commodities energéticas, majoritariamente. Mas a má notícia é que isso não é fácil e nem rápido de ser executado. Em todo caso, é algo que já começou e está em curso. Pode parecer cedo para afirmar, mas, independente do tempo que demore para que essa mudança de matriz energética na Europa seja concluída, uma vez que ela estiver concluída, Putin perceberá que puxou o gatilho principal que poderia ter puxado de maneira mais precipitada do que deveria. E esse tipo de pólvora vai se esgotar de modo permanente logo após isso. Pode demorar, mas quando acontecer, não terá volta. O Terraço pode ser parceiro da sua marca, sabia? Produção de conteúdo em texto, áudio, vídeo, do jeito que você precisar e com a entrega que tem o nosso jeitinho. Se você quiser saber mais sobre como isso é possível, olha na nossa Linktree o link Contrate o Terraço e nos chame que te contamos com detalhes. Fernanda, um ano atrás, o questionamento era sobre o quanto as empresas conseguiriam aumentar suas margens com a inflação subindo. Seria a queda da inflação nos Estados Unidos, então, uma má notícia para as ações? Acontece o seguinte: conhecendo o padrão do mercado de ações, é de se esperar que os preços das ações reajam às medidas de combate à inflação, né? À medida que a inflação responda a essas formas de combater, que essas medidas surtam resultado, no fim do aumento dos preços, isso pode desencadear uma série de outros eventos.
as margens de lucro das empresas podem ser afetadas à medida que as empresas perdem o poder de aumentar os preços para compensar a inflação, os altos custos fixos. E aí, analisando alguns comentários de analistas do mercado internacional, a gente tem um comentário do estrategista-chefe da Charles Schwab, que diz que a inflação, especialmente quando está no início do ciclo, permite às empresas um poder de precificação. Ou seja, a demanda está alta, né, forte, e os gastos também sobem por conta da inflação. E essa é uma notícia boa para os ganhos, porque a empresa consegue precificar acima. Se você perde o lado da demanda, né, a demanda começa a desaquecer por conta da inflação mais baixa, e a própria inflação vai diminuindo, você pode ter problemas, né? E há alguns meses, um grupo de pesquisadores vem alertado sobre a chance de Wall Street não estar precificando esse risco para as ações se a inflação for derrotada. E com isso, se as vendas se estabilizam, um indicador chamado alavancagem operacional corporativa pode piorar. Esse indicador é uma medida entre a diferença dos custos fixos e os variáveis de uma empresa. Ele pode se tornar negativo depois de um pico de inflação, quando alguns dos custos de uma empresa permanecem altos, mas não é capaz de compensar aumentando os preços, porque a demanda já diminuiu. E aí, por mais que os ganhos tenham se mantido surpreendentemente bem durante a pandemia, uma queda na alavancagem operacional pode ser um perigo para derrubar o preço das ações. Estima-se que a alavancagem operacional, subtraindo o crescimento das vendas do crescimento do lucro por ação, não deve permanecer positiva nos próximos meses, e o declínio do CPI, a medida de inflação, combinado com os salários rígidos, deve levar a uma contração da margem de lucro das empresas. Mas, embora as ações tenham caído mais de 22% no acumulado do ano, vários analistas dizem que as más notícias sobre os lucros já foram precificadas e os lucros podem realmente surpreender e aumentar. Esse ponto, na verdade, é uma discussão que se tem atualmente sobre como o mercado vai responder a essa queda de inflação, e há opiniões distintas sobre o assunto, mas que vale a gente ficar de olho. Em períodos de subida inflacionária, vemos acontecer o esticar do chamado pricing power, que é o quanto os negócios conseguem adicionar às suas margens, subindo preços de seus produtos e serviços conforme a inflação sobe. Porém, esse pricing power não é eterno. Chega-se a algum momento ao chamado demand destruction, que é o literal, está tão caro que não vale a pena comprar, que faz com que os preços andem de lado por um tempo para que as pessoas tornem a consumir aqueles produtos ou serviços. Um exemplo bem fácil e direto sobre isso. O carro popular mais vendido do Brasil custava em 2020, na sua melhor e mais completa versão, cerca de R$60 mil. Hoje em dia, o mesmo carro tem preço aproximado de R$100 mil. Essa subida, mantendo as vendas, é uma demonstração prática do pricing power. Mas a queda das vendas com esse preço é a demand destruction, acontecendo de fato. Claro que esse exemplo é anedótico, se refere a um caso específico de um setor específico, mas levando em conta que a inflação é o aumento generalizado de preços, e convenhamos, basicamente tudo subiu e subiu muito nos últimos anos, se esticarmos esse exemplo a diversas empresas, podemos encontrar justamente uma preocupação de várias delas. Será preciso manter os preços andando de lado ao custo de queimar margem para se manter no mercado. E isso, caríssimos e caríssimas, significa uma péssima notícia para os mercados, porque se as margens caem, o valor das empresas também vai acabar caindo. Se não fosse por esse podcast, como você saberia que a queda da inflação não necessariamente é boa notícia para os negócios? Sem dica cultural nessa semana, porque o episódio foi um pouco mais denso que o normal. Mas hoje, este que aqui Ancora vai enviar 2 abraços especiais. O primeiro vai para o pessoal do Sebrae São Paulo, que organizou a Feira do Empreendedor 2022 e nos permitiu uma participação especial. Vocês devem ter visto em nossas redes sociais que eu e o Arthur Solo estivemos lá palestrando na Ilha de Macroeconomia, um baita evento do qual recomendamos que você frequente nas próximas edições, e se der tudo certo, estaremos lá novamente em 2023. E o segundo vai para Denise Freitas, ouvinte deste glorioso podcast desde os tempos da pandemia e que inclusive me relatou que gosta bastante das inserções da Renata por aqui. Dados os recados especiais, vamos então nos despedindo do trio favorito para encerrar o seu, o nosso Terraço Cast de número 343. Muito obrigado, Raquel. Após esse pequeno hiato,
Falei pra vocês, hein, pessoal, que a Raquel ia voltar. Vocês não precisavam duvidar disso, né? Muito obrigado pela sua participação, explicando aí o caos do Reino Unido, né? Que muito provavelmente já vai render uma nova novela, né? Caos no Reino Unido. E te aguardamos na próxima semana. É isso, gente. Por hoje é só. E a semana que vem temos mais novela e previsão do tempo com Raquel de Sá, a mulher do tempo do Terraço Econômico. Muito obrigado também, Renata, por trazer uma atualização da questão do conflito entre Rússia e Ucrânia, que ainda tem muita coisa para se desdobrar. Muito obrigado e te aguardamos aí na próxima semana. Eram essas as notícias que eu tinha para dar para vocês essa semana, mais curtinho porque eu tô de férias, mas semana que vem eu volto com mais informações para vocês aí no Boletim Internacional, tá bom? Um beijo e até lá! Muito obrigado também, Fernanda, por trazer essa notícia que eu tenho certeza que alguns dos ouvintes não estavam ainda pensando, né? Inflação mais baixa ser uma má notícia. Muito obrigado e te aguardamos na próxima semana. É isso aí, a gente segue na nossa saga de acompanhar a inflação. E vamos nessa, até a próxima semana. Um abraço. Gostou deste episódio ou do podcast? Compartilha com alguém e traz mais gente para ouvir. Nosso acompanhamento sério e comprometido de cenários feito há anos em uma curadoria semanal para você fica cada vez mais motivado conforme a audiência se torna cada vez mais qualificada. Conteúdo não falta por aqui. Fica com a gente que você vai gostar. Abraços digitais pelas ondas sonoras. Proseamos mais no próximo episódio. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.